Salve, salve! Estamos iniciando mais um HGS Cast e hoje com uma convidada muito especial, nada mais, nada menos do que quem? De que quem? Manu! Se você não conhece Manu, ela é gestora administrativa e financeira e também na parte de projetos da HGS. E hoje nós vamos falar sobre o que, Manu? Diz aí. Hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, né? Finanças. Eita, Manu, um assunto no qual muitas pessoas até ficam assim, né, se perguntando assim, e aí, como é que eu organizo a minha gestão financeira? O que é que eu preciso fazer? Por onde eu começo? E a gente fez até uma pesquisa, não foi, Manu, assim, recente, com a parte do nosso setor, perguntou assim, qual a maior dificuldade que os nossos clientes possuíam na área de contratar uma consultoria? E foi quase unânime que é a questão de organização financeira. E é uma coisa que a gente vê muito, né, Manu? Assim, na prática, é uma coisa muito, muito complexa. É uma dor bem latente, na verdade, dentro das empresas, o financeiro, né? Assim, eu vejo que os empresários, eles têm muito cuidado nesse setor, Sim. né? De guardar as informações, mas não guarda de forma correta para ter informações corretas. Então, termina se tornando uma dor que compromete, né, a evolução do negócio. Ô, Manu, e como foi assim? Tu se apaixonou pela área de finanças? Foi como isso aí? Porque assim, geralmente as pessoas correm, né, da área de finanças, né? E você disse assim, não, vou me especializar nessa área e vou... Na verdade, não foi diferente comigo não, sabe? Eu tentei correr dessa área também. Logo no início da minha carreira, eu tentei correr. Mas a cada dia mais que eu ia conhecendo a forma de trabalhar, a forma de fazer os processos, eu fui me apaixonando e decidi realmente me especializar na área, né? E eu já trabalho há alguns anos aí, há uns 20 anos mais ou menos que eu tenho nessa área financeira. E hoje eu sou apaixonada, eu adoro números e tendo a seguir dentro desse ramo também, né? E assim, uma coisa que quando a gente fala muito sobre finanças é sobre o universo financeiro, né? Muitas pessoas até confundem finanças com investimento, se tá tudo nesse... E acaba confundindo tudo e não sabe por onde começar. Isso é verdade. E uma coisa que a gente prega muito, né, na nossa prática, é que a gente precisa destacar um ponto-chave na questão das finanças, é controle. Né? Então, assim, como é que a gente começa a controlar, né, a nossa gestão financeira para que a gente possa começar a ter dados? Porque sem dados a gente não consegue tomar decisões, né, Manu? E é o que muitos dos nossos clientes até sofrem, assim, como é que eu começo a controlar, como é que eu começo a organizar esses dados? Fala aí pra gente como é que os mesmos passos aí que a gente faz, né? É importante o que você tocou, porque assim, dentro do financeiro existem várias etapas, né? E tudo se inicia com controle. Você precisa ter o acompanhamento de contas a pagar, de contas a receber, conciliação bancária. Então, todo esse processo que muita gente não gosta de fazer, que acha trabalhoso, que acha um pouquinho chato, mas precisa ser feito, né, para que você consiga chegar a um resultado final. Até para você saber para onde vai direcionar seu dinheiro. Se vai ser para investimento, se vai ser para uma retirada de lucro, né, o famoso prolabore. Então, precisa ter esse controle. Então, a primeira coisa que, quando você vai abrir um negócio, que você tem que fazer é fazer esse planejamento financeiro. O que é que a tua empresa vai ter de custo, o que é que a tua empresa vai ter de despesa, né? Para você poder, com isso, saber também quanto vai precisar faturar. E isso você começa a controlar a balança, né? Você começa a trabalhar e você começa a equilibrar dentro do teu negócio a balança e você faz com que cada vez mais ele vai tendo sucesso. Porque quando a conta não fecha, a tendência do negócio é não evoluir, ele não prosseguir, infelizmente. E aí é que entra um ponto bem chave, né, Manu? Que é entendimento, primeiramente, vamos entender como é que funciona um setor financeiro de uma empresa, né? Então, assim, você colocou, né? Nós temos a gestão da tesouraria, né? Nós temos o contas a pagar, o contas a receber e nós temos um setor ou até uma atividade que poucos fazem, mas deveria fazer de forma constante, que é a conciliação, né, Manu? Sem conciliação não tem como acontecer. Aí acho que era massa, Manu, você falar pra gente, né, aí sobre esses três setores, pelo menos setores chaves, né, que fazem parte de uma tesouraria. O contas a pagar, vou falar um pouco da conciliação. A conciliação ela é importante, muitas vezes a pessoa não dá devida importância, mas é importante para você identificar as falhas. Né? Se tem algum dinheiro que você alocou, não sabe para onde, e é nela onde você identifica com mais precisão onde é que está teu custo, onde é que está a tua despesa, né? Porque você consegue ali ter uma visão do que realmente
inclusive no contas a receber, se você recebeu ou não daquele cliente, aquela fatura ou não. Então, é um conjunto, né? Começando do contas a pagar, onde você faz o controle de todas as compras que foram feitas para a empresa, né? Todas as despesas, né? Que inclui tanto o fornecedor como folha de pagamento, impostos. Então, tudo isso compõe o contas a pagar. E o contas a receber, que é a receita da empresa. Então, você recebe o dinheiro, que seja direto do cliente, que seja de uma operadora de cartão de crédito. Sim. Tudo isso compõe o contas a receber. E na conciliação, você, digamos que você junta, é a balança, você junta e equilibra. Sim. E quando você faz a conciliação, você consegue identificar e corrigir possíveis falhas ali no processo, né? Então, digamos que o financeiro, ele se resume basicamente nisso. Parece ser simples, mas não é, né? Porque, querendo ou não, precisa de um pouco de entendimento, mas precisa ser feito. Precisa ser feito, porque é daí que você consegue extrair os dados, as informações que você vai tomar as decisões ali do seu negócio. E aí, Manu, é casa de ferreiro, espeto é de ferro, né? Não é de pau não. Não é de pau não, né? Porque De jeito nenhum. na nossa prática mesmo, né, Manu? Até você lá internamente, né? Com você como especialista na área financeira, especialista também na área de terceirização, né? Você entende bastante de BPO também, né? É uma especialização sua. E também entende muito na área de contabilidade também, né? Então, assim, quando a gente entende, por exemplo, nas nossas reuniões internas, semanais, que realmente a gente faz, né? Lá que precisa acontecer. Espeto de... exatamente. Um ponto-chave que a gente sempre discute é a questão do nosso planejamento orçamentário, né? Isso. Que até muitas empresas não fazem, né, Manu? Esse planejamento orçamentário. E você, como especialista nessa área de finanças, você vê isso e sempre preza por não ficar estourando esse teto. Como é que você geralmente avalia esse planejamento orçamentário e como é que monta esse planejamento orçamentário? Eu sempre digo, acho que nas conversas que a gente já teve, né? Eu sempre digo assim, o financeiro, ele é o pilar, assim, ele é o centro, na verdade, ele é o centro. Porque toda ação que você tomar dentro do seu negócio, por menor que ela seja, ela vai te demandar um custo. Ela vai te gerar uma despesa, vai te gerar um custo. Então, ela impacta no financeiro, porque se você não tiver caixa para fazer, você vai terminar sacrificando alguma coisa. Então, o planejamento orçamentário, ele serve para isso, para você planejar num determinado período. Eu geralmente recomendo 6 meses, o que você pretende fazer dentro da tua empresa e quanto aquilo te custa. Massa. Já considerando o que você tem de despesa fixa, né? Que a gente sabe que são despesas fixas, que são as despesas administrativas, folha de pagamento. Então, isso digamos que seria um cenário geral dos próximos 6 meses de como financeiramente sua empresa vai estar rodando. Certo. E com isso a gente consegue impactar dentro do comercial, que é onde a gente estipula as metas comerciais. E aí, um ponto muito massa. Que eu sempre cobro do pessoal, meta comercial. Não, e é um ponto bem importante, né? Porque acontece muito, né? Dos empresários, até quando a gente busca, assim, o que é que você quer do seu negócio? Eu não, eu quero faturar mais, né? Aí a gente começa a entender, não, peraí, ele quer faturar mais ou ele quer ter mais rentabilidade, né? Do negócio. E quando a gente pensa em faturar mais, a gente pensa em ganhar mais dinheiro, o primeiro ponto a gente precisa olhar para os números financeiros. Não tem como a gente montar metas comerciais, né, sem um planejamento financeiro. O primeiro passo de você faturar mais no seu negócio é você sabendo realmente seus números financeiros e ter esse levantamento de forma fidedigna. Porque a gente sabe que às vezes tem um bem bolado de ajuste, né? Acontece. E é interessante o que você colocou, que é assim, eu sempre digo que o apurado não é lucro. Exatamente. Então, às vezes, o pessoal diz assim, eu quero faturar mais, mas às vezes ele quer aumentar o prolabore dele, ele quer aumentar o ganho dele daquela empresa. Às vezes ele diz assim, eu investi tanto, mas eu tiro tão pouco, certo? Só que se ele não fizer isso de maneira organizada e de maneira clara, clara tanto para ele como clara com números dentro da empresa, ele sacrifica o negócio dele. Ele sacrifica o caixa e a empresa, em vez de dar lucro, dá prejuízo. Porque dependendo da forma como ele faz, voltando agora, dependendo da forma como ele faz esse controle, às vezes dá a impressão de um falso lucro. Sim. Né? Porque às vezes dizem, não, minha empresa fatura X, eu tenho um X de despesa, mas sobra X, certo? E aquele X ali? Aquele X não vai sair mais nada, não tem mais nenhum custo. Cadê o custo da operação? Para você fazer rodar. Eu quero faturar mais, certo? Mas para você faturar mais, você vai ter um custo
maior também. Então, dentro do teu planejamento, você consegue mensurar isso. Lógico, não de forma tão clara, mas você consegue ter uma previsão. E essa previsão é que te dá, que faz com que minimize o erro ou pelo menos a falha. Assim, né, em relação a números. Total. E aí você falou uma coisa. Muitas vezes, nós precisamos até compreender, né, Manu, qual é a fase que a empresa está. Isso. Porque a empresa, ela pode estar em 4 fases. Ela pode estar numa fase de concepção de projeto. No caso, ela nem nasceu ainda, está na fase da ideia. Então, ela está iniciando. A segunda fase, ela está numa fase de estruturação, no qual ela está... Ela está com pouco faturamento ainda, mas ela está investindo bastante, então a curva fica inversa, ela está gastando muito, né, e tá faturando pouco, e ela entra na fase de expansão, que é quando ela começa a gastar, ela gasta, ela tem um crescimento de despesa, mas também ela começa a faturar tão quanto. Que aí entra na terceira fase, que é a fase de escala, que é quando a empresa ela consegue manter um centro de custo, ela consegue manter um custo equilibrado, que a gente chama de break-even, né, que é o ponto de equilíbrio, e a escala financeira, a escala de resultado financeiro, no caso do faturamento, ele tende a sempre crescer. Ele não acompanha as saídas. Que eu acho que todo empresário quer. É a fase, né, de manter o custo e a receita crescente. Só que muitas vezes a gente quer tomar decisões financeiras ou até num negócio sem saber qual é o nosso momento. E tem empresas que podem estar na fase de expansão, mas pela falta de controle, pela falta de dado, pela falta de informação, não sabe. Aí diz o quê? Tô gastando muito, não tô tendo lucro, meu negócio é ruim, não tá funcionando. Tudo por falta de quê? Por falta de controle. E aí, dentro dessa falta de controle, nós temos uma coisa que a gente fala muito, né? Que é KPI. Né? A gente fala muito uma palavra, né? KPI. Né? São os indicadores chaves de resultado. Mas quais são os indicadores que são fundamentais para qualquer negócio? Quais são os indicadores que o negócio precisa para tomar decisões? E, na verdade, não existe uma fórmula mágica que a gente diga, ó, esse indicador é positivo, esse indicador você vai utilizar. Não tem como. Até porque para cada negócio tem sua particularidade, né? Cada empresa ela tem sua particularidade. Então, você tem que respeitar desde quem está na gestão até os processos. Perfeito. Perfeito. Para poder definir isso. E assim, né, tem uma coisa bem interessante aqui, tá, gente? Assim, não é porque, assim, eu sou gestor da empresa e Manu na verdade, eu sou dono da empresa e Manu é a gestora. Vamos deixar aqui, são coisas totalmente diferentes, né? Quem gere a organização, quem faz tudo é Manu. E até dizer, Manu, tem esse pagamento para fazer, tem isso aqui para fazer, eu recorro para ela. Não passo de forma nenhuma sobre a programação que ela montou, senão vai desmontar tudo, né, da empresa. Assim, não, eu tenho acesso, claro, ao plano, a todo financeiro, mas ela tem uma programação, ela tem um trabalho para ser executado. Então, assim, claro que é necessário a gente seguir a programação financeira do gestor. Alinhado ao dono do negócio, né? Alinhado com certeza ao dono do negócio. Ô, Manu, mas as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas estão perguntando assim, mas por onde eu começo? Né? Por onde eu começo minha organização financeira? Né? Se a gente fosse pensar, Manu, a primeira coisa que a gente faz, né, na empresa é o diagnóstico, né? A gente faz um diagnóstico dentro da empresa para analisar em que momento a empresa está em termos de dado e em termos de informação. Mas, na prática, qual o primeiro passo que geralmente a gente sugere? Eu vou deixar mesmo que você coloque, né? Porque você faz muitas vezes ali até a conciliação junto com o cliente, né? Que a gente faz ali na prática com o cliente. A primeira coisa que a gente faz. A primeira coisa que tem que fazer é definir o que é custo e o que é despesa da empresa. Opa, custo e despesa. Vamos lá, gente. A diferença entre custo... Vou olhar essa câmera aqui, né? A diferença entre custo e despesa. Diga aí, Manu. Primeiro separar. Custo é aquilo ali que impacta diretamente na receita, né? Tudo que for preciso para que você consiga gerar receita, então entra como custo. Por exemplo, vamos lá. Eu vou almoçar com um eu vou almoçar, né, com um possível cliente. Isso é um custo ou uma despesa? Vai entrar no custo da operação da venda. Opa, então é um custo que a gente chama de CAC, né? Isso. Custo de aquisição por cliente, né? Então isso é um custo, isso não é... Uma despesa. Não é despesa, beleza. Agora, a alimentação do gestor diária, se não for atendendo cliente, entra como uma despesa da empresa. Ele come pouco, só um exemplo. Ele come pouco. Não tô dizendo que o gestor faz isso não, só um exemplo. Mas tem um orçamento. Tem um orçamento. Tem um orçamento. Se ele estourar o orçamento, aí ele tira do bolso dele. Ter uma conversa.
Exatamente. Então o custo é isso, né? O custo é isso. E separar as despesas. Por que isso? Porque aí você vai começar a avaliar se o que você está gerando de receita está sendo suficiente para pagar. Controle é o primordial. A primeira coisa que você tem que fazer é controle. Dentro do controle é interessante fazer um plano de contas, né, que é muito importante, porque dentro do plano de contas você consegue definir o que é custo, o que é receita, qual tipo de receita. Calma, peraí, vamos legendar aqui, né? Plano de contas. Explica o que é um plano de contas, pessoal. Plano de contas é... como é que eu posso dizer? Seria as categorias de um demonstrativo financeiro? Seria as categorias demonstrativo financeiro. Eu ia Certo. dar um exemplo mais técnico, mas você definiu bem. Seria as categorias onde você separa o que é custo, certo? O que é receita, o que é custo, o que é despesa e o que é investimento. Porque no final, quando você for fazer o demonstrativo financeiro, você tem isso visivelmente. Certo. Então, você consegue saber o que é que a tua empresa está recebendo, o que é que a tua empresa está tendo de despesa e o que é que sobra para você fazer investimento. Sim, Certo? Aí, certo. depois disso, a gente apresenta o lucro. Depois de todo esse caminhozinho, Sim. aí aparece o lucro, Certo. né, dentro do demonstrativo financeiro. Sim. Então, começa com o plano de contas, que é onde a gente configura as categorias. Então, começa primeiro tendo um controle, É. inserindo dentro de um plano de contas. Isso. Certo. Uhum. Aí depois que a gente faz o plano de contas, que no plano de contas envolve entradas, né, que são as Isso. receitas, e as, E as e as saídas, né? Não Isso. despesas, né? Não, que é saídas, custo isso. ou saídas, É. né? Que, Dentro não, da na verdade. saída tem custo, despesa e investimento. Perfeito. Ótimo. Certo. E os impostos, né, Manu? E os impostos, Que não conta como. Não, os impostos vai depender do tipo de imposto. É porque Certo. cada negócio tem uma particularidade. Tem imposto que entra como custo de operação, tem imposto que não entra como custo de operação. Mano, o imposto que é pago pela empresa, tipo assim, uma empresa que tá num simples, aí paga o imposto de X, tal lucro presumido tal. Ele paga lá no começo quando já fatura a nota, né? Isso assim, quando a gente faz o faturamento de um serviço ou de um produto, ele paga aquele imposto ali no começo. O imposto que é colocado junto com do colaborador, por exemplo, do FGTS, tudo, isso é colocado como imposto lá no plano de contas inicial ou isso é ligado ao colaborador como despesa? Vamos lá. Tudo vai depender do tipo de negócio, Boa. certo? Se a gente fala de um comércio, Sim. ou se a gente fala de uma prestadora de serviço, ele entra como despesa. Eu estou também falando isso no geral, porque cada Certo. negócio tem uma particularidade. Perfeito. Mas se a gente trabalha com a indústria, onde a gente precisa mensurar quanto de mão de obra teve dentro da produção do produto, então o valor não entra como imposto, talvez não entre como despesa, e sim como custo de operação. Certo. Porém, é como eu reforço, isso daqui não é o martelada, Sim, tá? sim, Isso sim. aí vai depender da estrutura do negócio, tem todo um estudo aí por trás. Mas, basicamente, funciona dessa forma. Por isso que os indicadores de cada negócio são São particulares de diferentes, cada negócio. Exatamente. Isso seja comércio, seja indústria ou seja serviço. Isso. Os três são totalmente diferentes, né? Uma coisa importante é assim, de você precisar de uma orientação. Quando a gente não sabe procurar uma orientação, porque são esses detalhes que fazem a diferença no teu negócio. Total. Entendeu? Porque assim, com um planejamento financeiro, um planejamento orçamentário, você consegue reduzir imposto. Você consegue trabalhar de uma forma que você consiga reduzir o imposto. Então, isso aumenta a lucratividade da tua empresa. Então, é importante. Não, e na Isso. verdade, né, mano, não só imposto, né? Muitas vezes ele tá gastando, ele tá tendo um recurso ali que ele não tá sendo mensurado. Exato. E tá indo para o dinheiro dele tá indo embora ali. Exatamente. Né? Numa coisa que ele não tá pensando, eu tô gastando muito com custo de deslocamento e tal, mas não tá sendo mensurado. Isso assim, não, onde é que está isso está sendo revertido na minha venda, na minha receita? Aí você acaba perdendo dinheiro, você ganha muito de um lugar e perde em outro. Aí onde é que tá o lucro do negócio? Aí é justamente, por exemplo, a gente teve um caso, né, de um cliente nosso que ele colocava tudo que era despesa, tudo que era receita, mas não fazia seguindo um plano de contas. Então, ele não conseguia no final ter valores fidedignos, entendeu? Ele Sim. sabia, eu tenho X, eu recebo X, eu gasto X. E quando a gente colocou o plano de contas lá, ficou bem claro para eles o que era custo e o que era despesa, e eles conseguiram ter uma visão mais ampla dessa informação. Sim. E eles conseguem tomar decisões mais assertivas com isso hoje. Sim, total. É o intuito que a gente faz Exatamente. a implantação para isso, né? Então, isso faz diferença. Total. Faz toda a diferença. Por mais simples, por menor que seja o negócio, ele precisa
você quer abrir um negócio, eu acho assim, que primeiro você tem que fazer o planejamento financeiro. Vou vender caneca, então eu tenho que fazer o planejamento financeiro. Exatamente. Porque senão você é pego de surpresa depois e não consegue mais caminhar. E o que a gente vê muito, né, Manu? Nós vemos as pessoas abrindo um negócio, depois fazendo um planejamento, não só estratégico do negócio como um todo, que a gente precisa fazer toda uma modelagem do negócio, montar um plano de gestão para ele não ter surpresas e envolve com certeza o planejamento financeiro. O que eu vejo muito também, exatamente, o que eu vejo muito é o pessoal até fazendo plano de negócio, mas não inclui o financeiro. Não é, eu nunca vi isso. Entendeu? Não inclui. É interessante que eu, conversando com uma pessoa ultimamente, ela vai abrir uma loja online de roupa, ela disse, mas não precisa não, de caixa não, minha loja não eu vou começar agora. Eu digo, não, mas não é assim não. Você dispôs de um valor de investimento, você precisa precificar. É muito importante essas informações para quem vai precificar. Porque eu já peguei alguns casos de negócios que fecharam porque não sabia precificar. E assim, para determinados nichos, por exemplo, quem trabalha com supermercado, precificação é primordial. Com certeza. Mais do que alguns outros nichos, né? Mas precificação é primordial. E para você fazer a precificação, você tem que ter um financeiro... Total. Alinhado. E aí a gente falou, né? Os primeiros passos para a organização... Falamos que o primeiro a gente precisa ter o controle. Isso. Né? O segundo ponto, a gente precisa ter um plano de contas, que a gente já explicou o que era o plano de contas. Também nós já explicamos aqui, né? Se o nosso objetivo é simplificar a gestão, a gente está simplificando. Né? Controle, plano de contas e a gente já entendeu o que era contas a pagar, contas a receber e entendemos a importância também da conciliação. Beleza. Com o controle e o plano de contas, a gente faz o que agora, Manu? Agora adquirir um sistema. Opa. Um sistema. Tem muitos sistemas que têm um custo-benefício muito bom no mercado. Mas faz na planilha não, mas não é? Naquela planilha do Excel, não é? Pode fazer na planilha, mas o sistema, a informação E no papel? Faz no papel, mas não é? No papel não. Faz no papel, mas não é? Naquela cadernetazinha, não. Eu conheço gente que tá fazendo no papel ainda, me mandou. Então tá precisando da HGS na vida dele. Eu acho, mano. Não. Assim, a gente não aconselha porque fica muito solta a informação. A planilha se usa. Se você não quiser ter quiser fazer esse investimento, que não é um custo, né? Exatamente. Mano. Mas hoje tem sistemas no mercado com um valor tão acessível. Total. Que você consegue fazer bem simples, receita, despesa, e você consegue mensurar isso de forma rápida. Lógico que dependendo do seu negócio, você precisa de um pouco de mais complexidade nas informações, o sistema não atende, mas tem sistemas no mercado que atendem super bem, então... E quando a gente fala sobre sistemas no mercado, a gente está falando sobre ferramentas, né? Ferramentas que podem atender tanto da área de serviço, quanto na área de comércio, como também na área de indústria. Exato. Claro que de acordo com o nível de complexidade... De acordo com o número de colaboradores que você tem, o número de informações que você tem, aí o investimento vai aumentando gradativamente de acordo com o seu negócio, né? Não tem como um sistema, cobrar, R$100 para uma empresa que tem mais de 100 funcionários. Então, assim, a tendência é que cada vez mais que sua empresa vai crescendo, você vai investindo um pouco mais para você ter esse controle de dados. Mas é possível começar com o básico. Isso. Não, o básico que tem um negócio, que tem uma clínica, que tem uma empresa mínima possível ali com no máximo 5 colaboradores. É possível você começar com um controle, com um plano de contas e com um sistema ali que dá para funcionar, não dá? Tranquilo. Não precisa fazer na planilha do Excel, mas, né? 4, 5 planilhas de Excel, dá para fazer tudo num lugar só e dá para fazer toda a conciliação de forma bem prática e já entrega, inclusive, né? Um dashboard, né? Um controle gráfico. Isso que te dá uma visibilidade melhor. Geral, né? Para que geralmente dentro das empresas alguém alimenta o sistema, né? E o gestor. Detalhe, gente. Alguém alimenta o sistema. Sim, e o gestor ele só visualiza. Então, para ele visualizar, talvez o dashboard seja mais interessante. Entre a cadeira e o sistema, existe uma pessoinha, né? Justamente. Que precisa colocar os dados. E essa pessoa ela tem que ter, no mínimo, um pouco de conhecimento disso para assim, porque é muito intuitivo, né? Você fazer essa divisão aí, você saber o que é custo, o que é despesa, o que parte para ser investimento, né? Quanto aquele investimento... Já vamos entrar num nível mais elevado. Quanto aquele investimento está dando de retorno. Lógico que isso precisa de um conhecimento para fazer esse acompanhamento, mas
nada que não se consiga resolver. E aí, uma das ferramentas que a gente utiliza bastante, né, no nosso processo de implantação de uma estrutura financeira é o próprio, tanto ter essa pessoa capacitada com esse conhecimento, né, adquirido, não só a capacidade de conhecimento, mas também da integração dentro da cultura da empresa. Isso. Porque a gente precisa entender que não basta o profissional ele ter o conhecimento na área financeira, na área administrativa, mas ele precisa estar integrado, né? Se ele não entender como é que o gestor funciona, aí daqui a pouco o gestor chega lá e diz assim, olha, me dê esse X mil aí vai tirar do caixa. E aí, como é que fica essa situação? A pessoa que vai dar o dinheiro e a pessoa que fez a programação. Então, é importante também a gente destacar que, além do, como você mesmo colocou, né, mano, o controle, o plano de contas, o sistema e uma pessoa capacitada, acordos. Essa pessoa que vai estar entre a cadeira e o sistema e o gestor tem que estar bem alinhados em relação a isso. Pois é. Porque senão também não funciona. Eu acho que é tudo um conjunto. É processos e pessoas. E ferramentas. Exatamente. É o nosso lema, né? É o nosso lema. PPF. Processo, pessoas e ferramentas. Tem que estar alinhado. Às vezes a pessoa não tem conhecimento técnico, mas tem capacidade de executar. Então, um treinamento já consegue orientar e ajustar. Sim. Certo? Então, consegue trabalhar tranquilamente. O que acontece muito, o que a gente observa nas organizações é que não existe processos, né? Assim, aí a gente vai dar uma casinha antes da estruturação financeira, existe a ausência de processos. E como é que a gente começa a entender o que é um processo? É desde a entrada do dinheiro, a jornada do dinheiro. É o fluxo. É o fluxo. Por onde ele entra e por onde ele termina, Exato. Correto? Isso. E mapear esse processo é papel, claro, de uma empresa, como uma solução de gestão que a gente faz. Isso. A gente mapeia todo esse processo e a partir do processo mapeado, a gente faz a integração da pessoa dentro desse processo capacitada, certo? E a gente faz uma coisa que é o procedimento operacional padrão, né? Que a gente chama de POP, né, Manu? Agora tem um detalhe no POP, que a gente fala muito, que é a questão dos indicadores de qualidade. Porque muitas vezes é mapeado um processo, só que a pessoa que está executando não está executando da forma que precisaria ser feito. E aí a gente tem os indicadores de qualidade. Eu queria saber de você, Manu, a importância de um indicador de qualidade dentro de um procedimento operacional. O indicador de qualidade ele vai sinalizar o êxito do que foi operacionalizado. Então, cada empresa vai ter, lógico, os seus, certo? Mas se, por exemplo, dentro do indicador de qualidade de determinada empresa, da minha empresa tem que eu preciso ter 0 de inadimplência ou 1% de inadimplência, passou dessa margem, então a gente tem que ver onde é que está o problema. Se realmente está na situação da receita que não foi paga, se não está conciliada, ou se está na pessoa que está executando. Sim. Né? Então, a gente identifica onde é o erro e corrige. Sim. Então, ele serve para dar êxito, né, a esse processo. A execução do processo. E aí também não basta só ter um indicador, né? Não basta só ter o POP, tem que fazer o treinamento das pessoas. A integração, né? Que a gente fala bastante. Porque assim, o gestor, o empresário, ele pode chegar lá e escrever. Eu quero que seja assim, assim, assim. É muito difícil, né? Mas ele pode parar. Vamos dizer que fosse um gestor técnico, que ele é preparado na área da administração, que acontece, e ele tem a noção e sabe o que quer. Mas quando ele vai colocar em prática, aí o funcionário ele não entende aquela linguagem, ou muitas vezes fica alguns gaps, algumas lacunas ali e acaba prejudicando todo o andamento, né? Isso faz com que o trave não seja executado correto. Então, essa integração é muito importante, né? Que seja de que forma? Em forma de treinamento. Sim. Que a pessoa já tem que é o interessante, que a pessoa já tem um mínimo de conhecimento, né, para fazer essa integração e alinhar mesmo. Porque também não adianta ter uma pessoa capacitada, integrada, se não estiver alinhado. Total. Porque se não estiver alinhado com o gestor, vai ter alguns ruídos, vai ter muito conflito. E conflito não é que seja ruim, mas se for um conflito disfuncional, onde não leva a canto nenhum, aí só vai acontecer briga, né? Aí vai ser treta, né? É treta. Vai ser treta. Então, mano, vamos entender uma coisa, a gente tá encerrando aqui o primeiro bloco, tá? A gente vai entrar no segundo agora. Mano, aqui financeira é coisa, gente. Eita, derrubei aqui a mesa, derrubei não posso não. Ave Maria, não posso, né? Aqui, ó. A gente falou que para a estruturação de um setor financeiro é necessário a gente partir inicialmente de um controle. Para esse controle, é importante a gente determinar dentro de um plano de contas
E o terceiro ponto, a gente ter um sistema, ou melhor, uma ferramenta onde a gente possa inserir esse plano de contas. Dentro desse plano de contas, a gente vai colocar as entradas e as saídas, que é o que a gente chama de fluxo de caixa, só que de forma categorizada, cada um na sua caixinha, né? Exato. A partir daí, para que esse plano de contas e essa organização, estruturação funcione, é necessário ter gente para colocar gente integrada e uma pessoa capacitada para fazer essa execução. Para fazer essa execução, é importante que essa pessoa tenha um processo. Mapeado. Um processo mapeado com um indicador de qualidade, para que o gestor possa acompanhar se realmente aquilo que ele está ali buscando de dado realmente está acontecendo ou não. É isso. Então, a gente já sabe que para fazer uma estruturação, temos esse espaço para acontecer, é necessário ferramenta, pessoas, processos e ferramentas, né, que é o nosso PPF. Bom, entendido isso, agora eu vou chegar com um ponto aqui. Vamos entrar agora no segundo bloco. Temos quanto tempo já? Olha, tá fluindo nosso ponto papo. Tá. Isso, né? O segundo ponto é o seguinte. Acontece, né, Manu? Acontece, mano. É estudo de casa. Estudo de casa agora, mano. Acontece da empresa procurar a gente, né? E a empresa, ela tá... A gente faz o diagnóstico da empresa e a empresa tá cheia de dívidas, mano. Empréstimo com pessoa física para a empresa, né? Ele tirou na pessoa física porque a empresa não tinha... Na verdade, a empresa não tinha, muitas vezes, nem o CNPJ aberto ainda. Né? Ele pegou o empréstimo de pessoa física e colocou na pessoa jurídica. Depois a empresa abriu seu CNPJ, mas não tem uma movimentação no CNPJ para não pagar o imposto. Muitas vezes acontece, né, mano? A gente escuta, não quero pagar imposto não presta, não sei o quê, né? Assim, que a gente escuta, pronto. Eita, se a minha assistente agora deve estar olhando para mim e dizendo assim, ele é um ator, né? Ele fica interpretando, né, os clientes, né? Olhando lá. Então, assim, não quero pagar imposto, né? E acontece isso e acaba não abrindo uma conta. Que é a primeira coisa que a gente, quando a gente recebe uma situação feita essa, a gente faz toda a orientação que é necessária. Claro que a gente não dizer assim, ó, tem que abrir, tem que fazer desse jeito, só dessa forma. Não, a gente vai analisar o momento atual do cliente, vai fazer esse processo de transição de forma gradativa, para que ele possa, sim, ter uma organização. Mas ele tá cheio de dívida, não sabe por onde começar, não sabe por onde resolver essa situação. Tá no fundo do poço, ali, cheio de dívidas. Mas ele quer resolver. Tem um fluxo de caixa ativo. Tá entrando dinheiro, mas tá saindo também bastante. Nessa situação, Manu, o que é que a gente geralmente faz? Primeiro de tudo é organizar esse financeiro dele. Tá? Se ele não tiver o financeiro dele organizado, é organizar. Ter clareza dos dados. Certo? Começando pelo CNPJ. Quanto ele fatura, quanto entra de receita líquida, quanto ele tem de custo, quanto ele tem de despesa. Depois disso, o que é que ele vai fazer? É pegar essas dívidas de CPF e negociar da melhor forma possível, né, junto ao gerente de banco, e fazer com que a empresa pague. E já que ele pegou esse aporte para investir na empresa, então nada mais correto do que a empresa. O que é que os empresários precisam entender? CPF, CNPJ, são duas pessoas distintas. Eu sei que hoje no cenário acontece muito de você pegar um empréstimo de pessoa física para investir no seu negócio. Isso é super normal, mas precisa com que esse CNPJ gere receita e você pague aquela dívida. Sim. Porque senão um vai terminar atrapalhando o outro, o percurso. Então, é estudar. Eu tenho tal dívida no CPF. Chega lá no banco, tenta negociar, vê se não é mais viável. Tentar um aporte com o CNPJ, um capital de giro, um empréstimo com o CNPJ, que às vezes tem taxas bem mais reduzidas do que pessoa física para pagar esse empréstimo de pessoa física. Então, tem que fazer esse estudo. E ir para a ponta do lápis e calcular o que é mais viável, certo? Exatamente. Mas tentar separar. Abrir um negócio, separa as contas. Porque a partir do momento que você abre um CNPJ, o dinheiro da empresa é da empresa. O dinheiro não é seu mais. Por quê? Porque aquela empresa ela vai te gerar, por menor que seja, uma despesa. Então, você tem que honrar com aquilo. E aí a gente vai entrar no terceiro, né? A empresa se organizou, aspas, né? Vamos lá, a empresa estava cheia de dívida, ela identificou ali, fez a estruturação com o processo como a gente orientou, né, no primeiro bloco,
ele já sabe o quanto de dívida ele tem, muitas vezes nem sabe quanto está sendo o impacto disso no seu demonstrativo financeiro, está consumindo ali muitas vezes até a qualidade do seu negócio, porque foi negociado à torta e à direita, foi pegando empréstimos, foi pegando Pronamps, foi pegando, muitas vezes o gerente liga, ó, temos a taxa melhor e está precisando ali no sufoco, usou capital, usou tudo que tinha de recurso e ali está preso. E aí, o olhar dele, ou melhor, a forma... Ele não conseguiu pagar, né? Porque somou bastante. E todo mês é aquele sufoco. Mas a gente entrou, fez essa parte de estruturação toda dele. Ele começou a ver de forma... Não é de uma hora para outra, claro. Mas ele começou a ver aonde estava sendo sangrado. Onde A torneira. a torneira. Melhor, ótimo. A torneira estava saindo ali. Disse, opa, peraí. Vamos começar a negociar o que a gente faz, né? A gente faz a orientação, muitas vezes a gente fala, ó, vamos negociar isso aqui, ó, a taxa que você consegue pagar, a gente pode diminuir para X, essa parte aqui da dívida que a gente observou da CPF, vamos ajustar para o CNPJ para liberar o seu nome, muitas vezes está no Serasa, então a gente vai liberar ali o seu nome para você ter porque o CNPJ, ele tá atrelado ao CPF, né? Para você abrir uma empresa... Quando é em análise de crédito, ele tá atrelado ao CPF. Tá atrelado, então você precisa organizar o CPF para poder ter análise de crédito para o CNPJ, onde o crédito ele é melhor, né? Então, assim, o crédito do CNPJ, as taxas são melhores. As condições também são melhores. As condições melhores. Não é a melhor do mundo, mas assim, ajuda. Eu tendo a dizer que gerente de banco, você tem que ter uma relação de amor e ódio. É realmente ali, sabe? Brigando, porque ele consegue. Mano, todos os nossos gerentes estão olhando pra gente agora. Com certeza, e todos, a gente tem ótimos relacionamentos com eles. E aí, mano. E aí é que entra. Organizei essas dívidas, tudo isso, beleza. Agora eu vou tirar meu Prolabore. Chegamos agora no salário do gestor, mano. O gestor todo mês. O Prolabore, o bendito. O bendito Prolabore. Aí a dúvida é a seguinte: todo mundo pergunta, né, mano, a gente. E aí, meu Prolabore vai ser como? Porque pelo gestor ele tira tudo, né? Ele até vezes que não tem, ele tira, né? Tira da empresa para pagar suas contas pessoais. O dinheiro é dele. É uma coisa que você fala muito, né, mano? O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser, né? Só que tem um impacto nessa retirada. Manu, existem geralmente duas formas de o gestor tirar. Eu tô colocando de forma bem simplificada, né? Não contabilmente, a gente fez uma entrevista, né, com Morgana, que é consultora contábil, mas não vou entrar não, senão... né? Mas de forma bem direta, assim, é possível, o Prolabore do gestor, é possível tirar de duas formas, né? Geralmente tem essas duas opções. Você pode falar pra gente, né? Pode tirar como salário e pode tirar também no resultado, né? Prolabore, muita gente pergunta, que às vezes, por incrível que pareça, tem gente que não sabe o que é Prolabore, né? Sim, mano, diz aí o que é Prolabore. Prolabore, ele não é nada mais do que o salário do dono do negócio. Isso aí, gente. Salário do gestor, né? A gente trabalha. O salário do gestor. A gente trabalha, né? Muito. Mas é um salário que entra como uma despesa que fica assim, a última a ser retirada. Não, Manu. A última Manu, ser retirada, por favor. Né? Tem que pagar as contas, Manu. Tem que pagar as contas. Aí é justamente, como é que geralmente se calcula o Prolabore? O Prolabore, como é o salário do gestor, você que sabe suas despesas, né, como pessoa física, você vai dizer, olha, meu Prolabore eu preciso de tanto, X. Aí cabe se no caixa da empresa vai ter caixa disponível para a gente suprir esse Prolabore. Porque o que é que acontece? A gente vê muito caixas de empresas sendo sacrificadas porque se retira a prioridade é tirar o Prolabore. Aí atrasa imposto, atrasa a folha de pagamento. Isso não é correto. Por isso que eu digo que sempre fica por último, porque assim, não é que fique por último menosprezando não, mas é porque a gente tem que seguir uma linha. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Se você está vendendo e gera imposto, você tem que pagar aquele imposto. Você não vendeu? Perfeito. No teu preço ali não já está incluso esse imposto que tu ia pagar, então não tem por que você deixar de pagar. Perfeito, Manu. Se você tem uma folha de pagamento com X colaboradores, você não tinha previsão daquilo ali, então não tem por que você não pagar. Sim. E o seu salário? Perfeito. O seu Prolabore. Só que muitas vezes a pessoa sacrifica. O que é que a gente faz? Tanto pode retirar no final do exercício do mês, né? Sim. Então, quando você deduz todo o custo, despesa, então você vê ali o que sobra e direciona o saldo para investimento e para retirada do gestor, né? Do proprietário.
Como você pode fazer uma programação, que é o que eu aconselho, fazer uma programação mensal. Sim. Aí o que é que acontece? Naquele mês ali, quando fechar o mês, sobrou alguma coisa, né? A gente fala, sobrou, Perfeito. né? Depois de todas as deduções, tudo que teria que direcionar, que vai fazer a tua empresa crescer, sobrou, sei lá, R$ 500. Então eu vou pegar esses 500, não, eu vou pegar esses R$ 500 e vou retirar. Resolvido. Sim. Não tá sacrificando teu negócio, tu tá tirando uma parte do teu dinheiro que tá gerando para investir na empresa e vai fazer ela crescer do mesmo jeito e você ficou feliz e contente porque retirou algo a mais. Perfeito. Mas para isso a pessoa tem que ter um controle. Exatamente. O controle é a base Fundamental. chave. Porque se você também não tiver controle financeiro, você começa a retirar da empresa e começa a sacrificar o caixa. E aí tem um detalhe, né? Se ele tira na folha junto com os colaboradores, ele paga um imposto em cima dessa Isso, folha, né? Como INSS. INSS, né? Isso. Né? Junto com a contabilidade, que vai servir para aposentadoria, né? Normal. Isso, é normal. Normal. E se ele tira ao final do exercício, ele tá tirando ali como uma participação de lucro, né? Que também precisa fazer um registro contábil. Isso aí precisa ser discutido com a contabilidade, tá, gente? Não, isso aí é discutido com a contabilidade, até onde eu acho que não calcula imposto, mas está para mudar isso, mas isso aí é número da contabilidade. Da contabilidade, a gente não vai entrar nesse mérito agora não. Só as formas que é feito, né? Justo. O que é que acontece na prática? Vamos lá. O que acontece na prática, no nosso dia a dia, que a gente observa e a gente orienta, né, Manu? Os gestores não fazendo dessa forma, jeito, né? É o gestor todo dia tem uma coisinha ali. Aí tira ali R$ 50 para uma coisa, R$ 200 para outra, R$ 300 para outra, R$ 400 para outra, 50. Daqui a pouco você tem 50 lançamentos em um mês de pitadas de várias coisas que era de cunho pessoal. Isso. Do seu financeiro. Ao final, para fazer esse controle, é horrível. É horrível, tanto para quem está fazendo a pessoa que está fazendo o registro, e é também ruim para você, porque você não consegue saber quanto você está gastando ali, da margem que você está gastando. Por mais que você coloque uma meta ali de gasto, você seja a pessoa mais organizada do mundo, é ruim. Então, como o Manu mesmo colocou, é importante a gente começar a pensar numa programação de retirada. Então, seja uma programação a cada 15 dias ou a cada semana, de acordo com a previsibilidade financeira dos dados, dos pagamentos da semana, você analisar quanto você pode retirar ou não é isso, Manu? Isso. Agora, uma coisa é certa, se você tira o seu valor financeiro como gestor, né? Se você, exemplo, esse mês a empresa ela teve um faturamento de X, e o outro mês a empresa teve teve uma receita, né? Faturamento é fatura, receita é o que a gente recebe, né? Isso. Teve uma entrada de dinheiro ali, naquele mês, e de X, e no outro mês eu tive de 2X, eu vou dizer assim, não, se eu tive de 2X eu vou tirar o dobro que eu tirei. Acontece muito isso. Acontece. Aí o que é que a gente precisa começar a perceber? Se toda vez a gente atrelar o Prolabore ao crescimento da empresa, e eu digo mensalmente, não de forma anual, de forma programada, acaba prejudicando os investimentos ao longo do tempo. E também prejudica também junto ao planejamento orçamentário, que foi feito um planejamento orçamentário. É possível ser feito? Né? Acontece, né? Eu até sugiro que esse Prolabore, se você, assim, se a pessoa não quiser, 6 meses é muito tempo, eu tô vendo que tá entrando muito dinheiro, eu não tô retirando tal, de 3 em 3 meses você vai fazendo uma reavaliação, de acordo com o histórico de 3 meses, vai analisa o cenário. Até porque você pode mudar outras coisas, principalmente empresas que estão em expansão. Né? Em 3 meses você pode definir um investimento novo, ou diminuir alguma coisa que não está te dando retorno, e vai fazendo esse alinhamento. Perfeito. Né? Porque o que é que acontece? É justamente por conta disso que a gente fala que é sacrificar o caixa. Porque aí tem aquele fluxo de saída pessoal, né? E quando chega no final do mês, por exemplo, se você paga a sua folha, vai retirando, retira. Quando chega no final do mês que é para pagar a sua folha, você não vai ter caixa. Pois é. Chega dia 20, que é a data do imposto, não vai ter dinheiro. Não pode. Deus me livre. Entendeu? Então, assim. E é uma coisa que é sagrado na empresa, né? Sagrado na empresa. Isso. Pagamento de folha de colaborador e pagamento de impostos. São duas coisas que são sagradas na empresa, e pagamento de fornecedor, com certeza, né? Fornecedor, colaborador, ou melhor, imposto. Imposto, que é a primeira coisa, que é deduzido na hora, né? Imposto, colaborador e fornecedor, primordial na empresa. É muito, eu vou dizer assim, negligente
qualquer gestor, né, retirar não pensando nesses 3 pontos. E assim, eu, por exemplo, eu como gestor da empresa, a gente prioriza sempre, né, Manu? Pagar, inclusive, no mês. A gente paga, geralmente, até o quinto dia, pode ser, paga até o quinto dia 8 do 8, né? Com relação ao colaborador, mas a gente tenta pagar, inclusive, sempre no mês, né? E um ponto importante, que é assim, aí o que você até, vou puxar até o que você já tinha falado, muitos gestores dizem assim, eu tô gastando demais, eu tô fazendo... Só que, veja, quando você vende alguma coisa para gerar uma receita, você tem aquele imposto. Você sabe que vai ter um imposto, porque a gente paga imposto por tudo, né? Se você vai precisar de uma mão de obra, você não sabe que precisa daquela mão de obra para gerar, para fazer a caneca, para você poder vender. Então, tudo está embutido na precificação. Então, se você está achando que está gastando demais, se tua empresa não está dando lucro, então você tem que rever como é que você está precificando. Perfeito. Né? E você só consegue fazer isso se você tiver seus custos bem organizados. Visto, né? Que a gente chama de... que é a gestão à vista, né? Isso. Gestão à vista financeira. Exatamente. Né? Então, assim, é um ciclo. Então, uma coisa puxa a outra. Então, não é, eu estou gastando demais. Não, você está gastando porque você está vendendo. Se não está suprindo, então vamos rever onde é que está o problema. E aí, só fechando a questão do financeiro, que tem uma questão aí do Prolabore, né, que é importante, porque é Prolabore, que eu coloco na pele do gestor, eu sei como é que é. E aí vem a questão que as pessoas perguntam sobre participação de lucro, né, da empresa, né, qual a diferença entre Prolabore e participação de lucro. Quando você, se forma bem simplificada, se a gente tem um valor fixo mensal de retirada ali do gestor, que é o salário do gestor, é o que você trabalha. Então o gestor ele trabalha, seja tecnicamente ou seja na organização da empresa. Então, estrategicamente ele trabalha. Seja executando uma função comercial ou independente. É o salário do gestor do negócio. Então, isso é o salário do que você recebe por mês. De acordo com o seu colaborador, ele recebe X, o gestor recebe Y. Normal, isso é salário. Participação no lucro da empresa é quando a gente encerra o exercício. Exemplo, no mês, vamos pensar aqui, Manu, que a despesa foi 30 mil reais, certo? E a empresa, ela quando pagou tudo, pagou para o Prolabore do gestor acordado, né? Sabe, o Prolabore é de 2, de 3, de 4, independente. Acordou, sobrou 10, ali você gerou um lucro na sua empresa. Pagou tudo, investiu, tudinho tal, sobrou 10 mil, você teve um lucro na sua empresa. Ao final de 12 meses, pode ser que no próximo mês você não faturou os 40, né? Que era 30 mil de saída que você teve. Você faturou 20, mas não tinha 10. Aí você supriu o mês anterior. Então você bateu 2 meses iguais. Então nesse mês sequente você não teve lucro, você teve prejuízo de menos 10, correto? Ao final de um exercício de 12 meses, de um ano, a empresa teve mês que a empresa pode ter muito lucro e pode ter mês que a empresa teve prejuízo, correto? Então, ao final do ano, a gente faz a soma, adição menos subtração. Sobrou ou faltou. Que é o demonstrativo de resultado, né? Que tem os nomes, né? Que é o demonstrativo de resultado. Sobrou, a empresa teve o quê? Lucro. O que é que o gestor pode fazer? Sobrou aqui 100 mil de lucro, maravilha, que bom. Vou pegar os 100 mil, é direito do gestor. Ele ir lá diz assim, é lucro da empresa. A empresa pagou tudo, tem aqui guardado o que era para ser guardado, a empresa poupou o que precisava poupar, tem capital de giro, tem fundo de emergência, tá tudo organizado, tá ok? Tem, beleza, tá ok? Batemos as metas financeiras, tem as metas financeiras, batemos, ok, posso tirar o lucro da empresa. Se você vai tirar todo ou não, é uma questão da pessoa. Isso aí você vai organizando. A empresa deu prejuízo, Manu. É direito também do gestor, caso seja necessário, fazer ou aportes, se for necessário para manter a empresa funcionando, ou analisar possivelmente a questão de empréstimos, novos empréstimos ou renegociações para colocar a injeção de dinheiro na empresa, dependendo do momento da empresa. O que é que a gente não pode fazer? A gente não pode negligenciar as contas do mês, que é o momento presente. E pode no final do mês ficar ali. No ponto do equilíbrio. Exatamente. Principalmente se empresas que estão em expansão, ela fica muito nos primeiros 6 meses, eles ficam muito em equilíbrio. E é super normal. Super normal. Porque a gente investe muito, porque a gente sabe que vai ter um retorno na frente, mas também sai muito. Né? Exemplo, entra dinheiro, mas também sai bastante, porque está sendo investido. Mas você está vendo de onde está saindo investimento.
Manu, encerramos o primeiro, fizemos 3 blocos aqui, viu, no HGS Cast de hoje. Muito E ainda bem. tem assunto para mais coisas. Ah, tem, viu, Manu? A gente vai marcar outro HGS Cast de finanças, parte 2. Parte 2. Manu, ó, geralmente que vem os convidados, né? Você já acompanhou o primeiro HGS Cast e o segundo HGS Cast, né? O primeiro, nós tivemos o primeiro episódio falando sobre gestão de pessoas, o segundo gestão contábil, agora tá com gestão financeira. E eu sempre pergunto assim, né? Por fim, se hoje você fosse deixar uma mensagem, né, assim, pra todo mundo, assim, todo mundo pudesse ver a mensagem de Manu, o que é que Manu colocaria no outdoor, assim, pra todo mundo ver? Que mensagem você deixaria? Eu sempre tenho essa frase que eu sempre uso, que é assim, a gestão financeira, ela é a mola propulsora do negócio, então ela tem que ser muito bem cuidada, com carinho. E que essa frase devia, assim, quando você fosse atender qualquer cliente, qualquer pessoa, você fazer com que ele entenda isso. Uhum. Porque se você não tomar conta, do seu financeiro, você não consegue evoluir com o seu negócio. Em algum momento, você pode até começar, mas em algum momento, como é que eu posso dizer? O negócio ele vai quebrar. E o que eu falo quebrar não é nem fechar, mas ele começa a ficar andando ruim. Sim. Das pernas, como geralmente a gente fala, e você começa a perder a rédea do seu negócio. Até um estudo comprova que nesses últimos anos, empresas com menos de 2 anos fecharam, o índice foi muito alto, justamente porque eles não deram atenção à gestão financeira. Então, assim, a gestão financeira, para mim, ela é a mola propulsora do negócio, então ela tem que ser bem cuidada e tem que ter... Eu sou suspeita em falar, né? E realmente com seriedade, certo? Com seriedade e com a atenção devida necessária para o seu negócio crescer. Porque quanto mais você cresce, mais você ganha e mais seu prolabora aumenta. Maravilha, maravilha. Exatamente. Focar nisso, né? Focar nisso. Prolabore do gestor. Prolabore do gestor. Exatamente. Ó, e você deve estar perguntando, né? Como é que a gente faz para ingressar aí a primeira parte, né? Como é que eu faço para estruturar meu financeiro? Como é que é o ponto que a gente vai fazer? De que forma? Como é que eu faço para contactar, né? Além dos materiais que nós temos hoje. E nós temos o nosso programa, que é o PGE, né? O nosso programa Gestão Express. Olha aí. Faça seu negócio ir além de forma produtiva e simplificada em até 8 semanas. É um programa, né, que ele é destinado especialmente para você que está sobrecarregado na sua gestão financeira. Se você está com problemas com relação à organização, até na sua gestão comercial, não tem um planejamento estratégico montado, não tem um plano de gestão, não sabe o que é modelagem, não tá com a estrutura de custo misturada. Então, assim, ó, você pode iniciar através do nosso plano de gestão, que é o nosso programa Gestão Express, de forma simples e de forma ágil. A gente montou, não foi, Manu, esse plano especificamente para empresas que desejariam ter o quê? De forma simplificada, alavancar o seu negócio. Exatamente. E assim, graças a Deus, já estamos tendo bons resultados, né, com o nosso plano. Todos os nossos clientes estão aí tendo resultados e tendo sucesso, né? Com esse caminho. Com esse caminho, exato. E bom, é bem simples, vocês podem acessar, né, o PGE, conhecer mais sobre o PGS para acessar o link, né? Ou eu sou HGS/PGE, vocês vão encontrar todas as nossas redes sociais assim no HGS Cast. Em todos os lugares vocês vão encontrar, também aqui no link, né, desse material, também vocês vão encontrar. Bom, ó, o nosso podcast vai ficando por aqui hoje, certo? Com a nossa convidada muito especial, que foi Manu. Obrigada. Certo? A Manuela Ataíde, que a gente chama de Manu carinhosamente, nessa gestora, né? Gestora administrativa e financeira da HGS e também especialista na área de finanças e também na área de BPO. Manu. E ó, todo esse material vai estar disponível também nos nossos canais, nossa plataforma aqui no YouTube e também no Spotify. Nós temos também lá no Spotify, você pode conferir. Enquanto você treina ali, ó, você coloca o fonezinho, ó, já fica escutando ali o seu podcast, já vai pegando esses insights para você colocar em prática. Qualquer dúvida é só consultar a HGS. Aí a gente vai pra cima, né, Manu? A gente tá seguindo sempre. Valeu, um abraço, pessoal, tamo junto e até breve.